Meu padrasto e minha enteada me humilhavam e tratavam-me como empregada, na minha própria casa. Eu não lembro muito bem do meu pai. Lembro de como ele me pegava no colo, da sua risada baixa e dos olhos gentis. Ele faleceu quando eu ainda era pequena, e minha mãe nunca gostou de falar sobre ele. Sempre que eu perguntava sobre minha avó paterna, ela mudava de assunto ou dizia que era melhor assim, que ela nunca se importou de verdade comigo. No fundo, eu sabia que era mentira, mas por algum motivo, nunca questionei. O pesadelo começou quando minha mãe conheceu Ricardo. Ele já tinha uma filha, Clara, 1 ano mais nova do que eu. No começo, eu tentei me dar bem com ela, mas foi inútil. Clara era mimada, nojenta e insuportável. Fazia birra por tudo, exigia o melhor de tudo e conseguia. O quarto maior da casa era dela. As melhores roupas, sempre para ela. O carinho e a atenção da minha mãe, todos para ela. Minha mãe se transformou em alguém que eu não reconhecia. Fazia tudo por Clara. Se preocupava se ela estava bem, se sentia confortável, se precisava de algo. E eu me tornei invisível. Pior do que isso, me tornei uma empregada. No começo, ela pedia pequenos favores. Ajude a Clara com a lição. Pegue um copo d'água para Clara. Depois passou a ser ordens. Faça o jantar. Lave as roupas. Limpe a casa. E com o tempo, eu fui sendo descartada como filha. Os anos passaram, e eu fui engolindo cada humilhação. Trabalhei duro para entrar na faculdade, conciliando os estudos com um trabalho de meio período. Enquanto Clara vivia no luxo, eu precisava lutar para ter o mínimo. Quando finalmente terminei a faculdade e consegui um emprego estável, achei que as coisas ficariam melhores. Mas foi aí que minha mãe e Ricardo decidiram que eu deveria pagar aluguel para continuar na casa onde cresci. Durante o jantar, eles simplesmente jogaram isso na minha cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora que você já trabalha, é justo que ajude com as despesas. Você já terminou a faculdade? Está na hora de assumir sua responsabilidade, disse Ricardo, com a voz fria e autoritária. Meu coração parou. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse que ele estava exagerando, mas não. Ela assentiu, como se estivesse completamente de acordo. É sua obrigação, completou ela. Foi a primeira vez que eu levantei a voz. E Clara, ela vai pagar também? Ou só eu tenho obrigações nessa casa? Cuspi as palavras, tremendo de raiva. Minha mãe me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Clara não tem obrigação nenhuma. Ela é uma boa filha, muito melhor do que você, gritou. Clara, ao meu lado, riu. Uma risada debochada, cheia de desdém. Você nunca faz nada de bom para essa família, disse ela, se divertindo com a cena. Está na hora de começar a pagar pelo que come. Antes que eu pudesse responder, senti o tapa estalar no meu rosto. Minha própria mãe me bateu. Mandou que eu calasse a boca, que eu não passava de uma ingrata. A dor do tapa não foi nada comparada à dor no peito, ao nó na garganta. Eu corri para o meu quarto, me tranquei e chorei até dormir. Naquela madrugada, acordei com uma decisão tomada. Eu iria embora. Eu não aguentava mais viver naquela casa onde não passava de um fardo. Arrumei minhas malas às pressas, tentando ser silenciosa. Foi então que lembrei do número que eu tinha anotado mais cedo. Peguei o celular e liguei. Quando ouvi a voz da minha avó paterna do outro lado da linha, as lágrimas vieram de novo. Ela também chorou ao me ouvir. Falamos sobre tudo, sobre como a vida tinha sido, sobre o quanto ela sentia minha falta. Então, contei o motivo da minha ligação, sobre como minha mãe queria que eu pagasse aluguel para viver na minha própria casa. O silêncio do outro lado foi assustador. Até que minha avó, com a voz cheia de incredulidade, perguntou: Espera, eles querem que você pague aluguel na sua própria casa? Meu coração parou. Como assim? Minha própria casa? Minha voz saiu fraca. Seu pai deixou essa casa para você, disse ela pausadamente, como se não acreditasse que eu não soubesse disso. Eu estava na leitura do testamento. Sua mãe também. Seu pai passou a casa para você, porque você era a única filha dele. Ela podia cuidar enquanto você fosse menor, mas assim que você completasse 18, a casa seria sua. Automaticamente sua. Eu fiquei paralisada. Meu sangue gelou, depois ferveu em um ódio tão intenso que minhas mãos tremiam. Minha mãe sabia. Ela sabia esse tempo todo. E mesmo assim, me tratou como empregada dentro da minha própria casa, enquanto mimava aquela garota insuportável e deixava Ricardo me humilhar. Pedi para minha avó me mandar fotos dos documentos. Quando vi as provas no meu celular, tive a confirmação de que minha mãe me manteve longe dela para que eu nunca descobrisse, para me manter sob controle. Meu estômago revirou de raiva. Um ódio que nunca senti antes tomou conta de mim. Já estava amanhecendo quando desliguei o telefone. Como sempre, eu deveria estar fazendo o café da manhã para todos. Mas naquele dia, algo dentro de mim tinha mudado. Fui para a cozinha e fiz apenas o meu café. Quando Clara entrou na cozinha e viu a mesa vazia, franziu o senho. Onde estão as coisas? Cadê o café? Perguntou com a voz cheia de incredulidade. Levantei os olhos para ela.
E pela primeira vez, minha voz saiu fria e falei. Levantei os olhos para Clara, a enteada mimada do meu padrasto, e disse com frieza: Se quer café, faça você mesma. Ela arregalou os olhos indignada. Mas antes que reagisse, meu padrasto invadiu a cozinha, o rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é para falar assim com minha filha, sua ridícula? Minha mãe surgiu logo atrás, os olhos inflamados. Peça desculpas agora e faça o café, sua inútil. Ergui-me devagar, segurando o celular com a tela voltada para eles. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Cale a boca! Ela estacou incrédula. Era a primeira vez que eu a enfrentava. Quando avançou para me dar um tapa, bloqueei seu braço e mostrei a foto dos documentos de herança no celular. Toque em mim e ligo para a polícia. Hoje mesmo vocês serão expulsos das minhas de casa. O ar gelou. Meu padrasto empalideceu. Clara, curiosa, agarrou o celular. Seus olhos percorreram os papéis do testamento e o sorriso debochado desmoronou. A casa é sua? Balbuciou, a voz sumindo em um sussurro. Minha mãe tentou falar, gaguejando desculpas vazias, mas a interrompi. Vocês não queriam que eu pagasse aluguel? Pois agora, vocês já têm um mês para sair. E preparem-se, vou processá-los por fraude, roubo e danos morais. Saí de casa sob um coro de insultos, mas cada mensagem de familiares, me chamando de ingrata, era mais combustível para o processo. Mudei-me para a casa de uma amiga, enquanto advogados reuniam provas. Mensagens abusivas, extratos bancários e a herança que minha mãe ocultara por anos. 5 dias antes do prazo final, enviei o aviso. Restam 5 dias. Se não desocuparem até sexta, a polícia os removerá. Minha mãe respondeu com ataques vis. Monstra! Você destruiu esta família! Guardei cada palavra. Eram provas, não ofensas. No último dia, ao chegar na casa, tudo estava escuro. O portão aberto, o jardim abandonado. Dentro, as salas vazias ecoavam meus passos. Percorri cada cômodo, tocando as paredes que finalmente respiravam liberdade. No centro da sala vazia, senti um alívio tão intenso que ri com lágrimas escorrendo. Estava livre. O julgamento foi implacável. Ara Clara e o padrasto, condenados a pagar 40 mil cada por abuso psicológicos durante anos. Minha mãe, 40 mil reais por abuso, 19 mil por danos morais, graças às mensagens difamatórias, e 75 mil por ocultação de herança. Venderam o carro, mudaram-se para um apartamento minúsculo na periferia e, segundo rumores, Clara agora trabalha em bicos, sem roupas de marca ou fotos em festas. Meu padrasto desaparece por dias para pagar dívidas. E minha mãe trabalha em 2 empregos, envelhecendo sob o peso da própria ganância. Eu? Usei o dinheiro para voltar a estudar. Conquistei um emprego que me levou a conhecer Pedro, um arquiteto de sorriso tranquilo que nunca duvidou da minha força. 5 anos depois, estamos em Paris, celebrando nosso aniversário de casamento. Estou grávida de um menino, que se chamará Enzo, como meu pai. Minha avó paterna visita todo mês, trazendo biscoitos caseiros e histórias que preenchem as lacunas do passado. Quanto à minha mãe Clara e o padrasto, nunca mais os vi. E olhando para trás percebo, a melhor vingança foi viver bem,